Olá, estimados alunos. Mais uma vez estamos aqui. Vamos falar de números reais. Esse conjunto que é o conjunto, digamos assim, pai do ensino fundamental. Acompanhe, por favor. Então diz aí, ó, os números reais. Reunindo-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais representados pela letra R. Quando o texto fala aí, reunindo todos os números racionais, gente, nesse conjunto racionais é importante a gente ter em mente que aqui estão todos os números naturais, certo? Estão todos os números inteiros, certo? E estão os racionais propriamente dito, que são todas as frações, números decimais, o número de casas finitas, todas as dízimas periódicas, tá? Então, racional é tudo isso. Se juntarmos com todos os números irracionais, que são aqueles números que não se consegue escrever na forma de fração, não é? As raízes quadradas de números não quadrados perfeitos, o valor de π, esses irracionais, se nós juntarmos todos eles racionais com irracionais, teremos os reais. Então podemos afirmar desde já que o conjunto dos números reais não é um novo conjunto, é simplesmente a união ou a reunião do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Tudo bem? Então vamos ver alguns exemplos de números reais aqui. Ó. O 2 é natural, portanto é real. Tá bem? O -5 é um número inteiro, portanto é real. Certo? A fração 3/4, assim como a fração menos 1/6, são números racionais, portanto são números reais. O decimal 1,25 e o decimal menos 0,48 são números decimais que são racionais, portanto, eles são também números reais, certo? Nós temos aqui, ó, as dízimas periódicas, essa dízima periódica, 1,66, que é simples, essa outra, menos 2,1333, que é uma dízima periódica composta, elas são números racionais, portanto, são números reais também. E nós temos aqui a raiz cúbica de 10, que é um número irracional, temos o menos raiz quadrada de 3, que também é irracional, e temos o número aqui 2,03, 003, 0003, que não forma período, portanto não é uma dízima periódica. Como ele tem infinitas casas decimais, ele também é um número irracional. E por ser irracional, ele também é um número real. Então nós temos aqui 12 exemplos de números reais. Vamos seguir em frente. Como havia dito, o conjunto N dos naturais, o Z dos inteiros e o Q dos racionais são subconjuntos do conjunto R. Né? São parte do conjunto dos números reais. Só que além desses três conjuntos, e o próprio irracional também, né? Que a gente não pode esquecer, ele é parte do conjunto dos números reais. Além desses subconjuntos, nós temos também aqui outros subconjuntos. Só olhando aqui rapidamente o conjunto R, se nós fôssemos representar nomeando os elementos, ó, nós teremos o zero como elemento central, certo? Para a direita, os positivos, a fração, número irracional, número inteiro, número decimal, dízima periódica, tudo é real. E para a esquerda também os números negativos, menos uma dízima periódica, menos uma fração, menos um número irracional, tudo aí são números reais. Sim, mas falando de subconjunto de R, nós temos aqui, ó, o R asterisco. O que é o R asterisco? Ou alguns chamam de R estrela, é o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, é simplesmente você tirar o zero do conjunto R. Só isso. É o conjunto de todos os números reais sem o zero. Esse é o R estrela, ou R asterisco, chamado de conjunto dos números reais não nulos.
Um outro subconjunto de R é o conjunto dos números reais não negativos, é o R+. Nele tem o zero e tem todos os positivos, certo? Só não tem número negativo, como você pode perceber. Todo tipo de número positivo e zero forma o R+, que é o conjunto dos números reais não negativos. O próximo subconjunto de R, conjunto dos números reais não positivos. Só não tem número positivo, olha, tem todos os negativos e o zero. Só não tem positivo, portanto, conjunto dos números reais não positivos. O próximo é o conjunto dos números reais positivos. Aqui ó, só tem número positivo, não tem negativo e nem zero. Não esqueça que zero não tem sinal, né? Então, se nós tirarmos os negativos e o zero, nós ficamos com R asterisco mais, que é o conjunto dos números reais positivos. E aqui o conjunto dos números reais negativos, que é o conjunto R composto apenas dos negativos, certo? Não tem positivo e nem zero. Portanto, conjunto dos números reais negativos. Vamos ver a reta dos números reais. Se nós formos representar os números reais na reta, nós vamos ter uma coisa mais ou menos assim. Se eu associar o ponto A com o número 0, eu posso dizer que o A é uma imagem geométrica do número 0. Se eu associar o ponto B com o número 1, eu digo que o ponto B é uma imagem geométrica do número 1, certo? Se eu associar o ponto C com a raiz de 2, eu digo que o ponto C é a imagem geométrica da raiz de 2. Ou seja, os pontos marcados na reta são as imagens geométricas dos números reais. E da mesma forma, eu posso dizer que o 0 é a abscissa do ponto A, o 1 é a abscissa do ponto B, o raiz de 2 é a abscissa do ponto C e assim por diante. Ou seja, cada número marcado na reta dos reais é uma abscissa do ponto a qual ele está sendo relacionado. Tá? Então eu digo que o ponto é a imagem geométrica do número real na reta e que o número real marcado na reta é a abscissa de algum ponto, certo? Então observa a disposição dos números reais na reta. Ó. Tem número inteiro, número real, número natural, tem número irracional, tem dízima, que é número racional, a raiz de 2, que é irracional, o menos 1, que é número inteiro, e assim por diante. Todos esses, o valor de π, que é o número irracional, todos esses compõem o conjunto dos números reais. Vamos ver as operações com números reais, vamos analisar as operações. No sexto ano, estudamos primeiramente o conjunto dos números naturais, certo? Que era formado de 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Os números não tinham sinais e não existia nenhum número entre dois naturais. Por exemplo, entre 1 e o 2 não existia nenhum outro número natural. Então, subtrações como essa, ó, onde o minuendo é menor que o subtraindo, não existia a resposta. 2 menos 5 não tinha solução, lá no conjunto N do sexto ano. Divisões como essa, 10 dividido por 4, não dava para dividir, não tinha um resultado natural. Raiz quadrada de 10, por exemplo, não tinha um resultado natural. Então, o conjunto N deixava muito a desejar. Muitas subtrações, divisões e raízes não tinham soluções. Já quando você viu no sétimo ano o conjunto Z, aquelas subtrações que não tinham soluções já passavam a ter, mas algumas divisões não tinham soluções, como menos 10 dividido por 4, 2 dividido por menos 3, algumas raízes quadradas ou raízes cúbicas não tinham solução, como raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 25. E depois você estudou o conjunto Q no finalzinho do sétimo ano, né, início do oitavo, e você viu que as divisões tinham soluções, todas elas tinham soluções, multiplicações, adições, subtrações. Entretanto, algumas raízes quadradas não tinham soluções. Por exemplo, menos a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 20, ela não tinha solução lá no conjunto dos números racionais, que era o conjunto Q. Depois você viu o conjunto dos irracionais, né? Você viu que essas raízes, elas tinham soluções, elas tinham respostas, tá? Quando você
viu agora, né? Quer dizer, nós estamos vendo o conjunto dos números reais. Nesse conjunto dos números reais, gente, aquelas adições, subtrações, multiplicações, divisões, potências, todas elas têm solução no conjunto R. Inclusive as raízes, todas as raízes quadradas, cúbicas, de número positivo, todas elas têm solução. Então, leva a gente a falsa conclusão de imaginar que então o conjunto dos números reais é o conjunto maior de todo. E todas as operações têm solução no conjunto R. Não, ainda não, calma lá. Toda adição tem solução no R, toda subtração também, toda multiplicação também, toda divisão também e toda potência também. E toda raiz de número positivo também. Entretanto, no conjunto R, é importante ressaltar que ele também apresenta restrições. Qual é a restrição do conjunto dos números reais? São exatamente as raízes quadradas de número negativo. Se você tem aqui a raiz quadrada de menos 6, não tem solução nos reais. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado de menos 6. Outro exemplo, raiz quadrada de menos 9. Também não tem solução no conjunto R. Tá? Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado de menos 9. Se você pensou, mas tem um mais 3, talvez seja. Se você fizer mais 3 ao quadrado, você vai perceber que mais 3 multiplicado por mais 3, isso aí vai dar mais 9 e não menos 9. Ou então, talvez você tenha pensado, então deve ser o menos 3. Tem solução sim, né? Se você fizer menos 3 ao quadrado, gente, perceba que menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais é positivo, 3 vezes 3 também dá mais 9, não dá menos 9. Não esqueça que qualquer número positivo ou negativo elevado ao quadrado, ele vai dar sempre positivo. Ele será sempre positivo. Então, não existe no conjunto dos números reais um número que elevado ao quadrado seja negativo. Tá? Porque só é negativo o número negativo elevado ao expoente ímpar. Mas raiz quadrada é elevado ao expoente par. Então, qualquer número elevado ao expoente par, seja ele positivo ou negativo, ele sempre vai ser positivo. Portanto, no conjunto dos números reais, as raízes quadradas de números negativos não têm solução. Ela vai ter um outro conjunto que você vai estudar lá no ensino médio. Mas, por enquanto, no conjunto R, a restrição dele são as raízes quadradas de números negativos. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver algumas aplicações do conjunto R. Por exemplo, olha esse exemplo. Calcular com aproximação de duas casas decimais o produto de 5 vezes raiz de 3. Vamos calcular essa multiplicação. 5 é um número natural multiplicado por raiz de 3, que é um número irracional. Então vamos lá. Lembrando que raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, considerando raiz de 3, esse valor aproximado 1,73, a gente vai ter que 5 vezes raiz de 3 é 5 vezes 1,73. E quando fizermos essa multiplicação, vamos obter o número 8,65, que é um valor aproximado. Tudo bem? Olha a outra aplicação aqui, o 2. Calcular a raiz quadrada de 5 elevado à quarta. Eu quero calcular a raiz quadrada dessa potência. Muito bem. Não esquecendo que 5 elevado à quarta é multiplicar o 5 4 vezes. Certo? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E quando nós multiplicarmos 5 4 vezes, vamos obter 5 vezes 5 dá 25. Aqui também vai dar 25. E quando fizermos 25 vezes 25, vamos obter o 625. A raiz quadrada de 625, se você jogar na calculadora, você vai perceber que dá 25. Então, nós temos o resultado, né, de raiz quadrada de 5 elevado à quarta, é 25. Observe esse terceiro exemplo. Com a aproximação de duas casas decimais, determine raiz de 14 mais raiz de 2.
Não esqueça que raiz de 14, né, é válido lembrar que é aproximadamente 3,74 e raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, se raiz de 14 é 3,74 e raiz de 2 é 1,41, quando nós somarmos esses dois números decimais, vamos obter o 5,15. Então, a soma de raiz de 14 mais raiz de 2 é aproximadamente 5,15. Tudo bem? Ok, gente, então eu não vou colocar aqui atividades sobre os números reais, porque nós já fizemos muita atividade sobre os números, o subconjunto dos reais, que são os naturais, os inteiros, racionais e os irracionais, que todos eles compõem os números reais. Então, fica aí a recordação e o exemplo sobre os elementos, né, pertencentes aos reais, esses números muito importantes para nós do ensino fundamental. Então, eu agradeço a presença e a companhia de vocês. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal. Tá? O próximo tema abordado será o número π. Vamos estudar sobre esse número π, um número muito importante para a geometria. Muito obrigado. Não esqueça, tudo aquilo que você vivamente imaginar, ardentemente desejar e entusiasticamente colocar em ação, inevitavelmente tornar-se-á realidade. Até a próxima.